Oferecimento Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. E Café Caldense, café de verdade, com sabor de felicidade. Começa agora o Poços em Foco, o espaço aberto para a cidade falar, perguntar, cobrar e participar. Aqui, os assuntos de interesse público ganham voz. Mobilidade, saúde, educação, cultura, política local e tudo que impacta o nosso dia a dia. No ar, Poços em Foco na Onda. Estamos chegando muito bem, quinta-feira, 21 de agosto, Paulo Marcelo falando aqui com você no Poços em Foco. Mais um programa chegando nessa linda noite aqui na mais linda cidade do sul das Minas Gerais. Bem-vindo você que está nos veículos, no trânsito. Hoje o trânsito até que está tranquilo. Boa noite para você que está em casa também, nos aplicativos, no YouTube. Boa noite para você, Matheus e Boca. Para você também, Paulo, ótima noite. Boa noite para você, ouvinte da Onda. Chegamos com mais uma edição do Poços em Foco. E nesta edição, meus amigos, teremos muitas informações e traremos também, né, Paulo, uma participação ao vivo por telefone do ex-secretário de Saúde de Poços de Caldas, Tiago Mariano. Também temos notícias aqui desta quinta-feira para você, já convidando você, ouvinte, aí para acompanhar e também mandar sua pergunta, mandar sua participação no 997339696. Repito, 997339696. Ontem nós tivemos a presença do vice-prefeito, doutor Eduardo Januzzi, né? E o Tiago Mariano nos procurou agora no fim da tarde, né? Solicitando também um espaço, né? Para colocar o lado dele também nessa questão que envolve muita polêmica. Diga-se de passagem, daqui a pouco teremos ele também. Matheus, mas a gente começa o programa com uma notícia triste. Fiquei, né, muito triste com a notícia do Valdir Inácio, hein? Morreu nessa quinta-feira aqui em Poços de Caldas. Valdir Inácio, aos 64 anos, ele que é natural aqui de Poços de Caldas, teve uma participação, né, ativa na vida política. E eu bem me lembro quando eu estava começando na TV aqui em Poços, né, lá em 2012, quando ele foi candidato a prefeito, eu lembro de ter comandado, inclusive, um debate naquela época em que ele foi, né, candidato a prefeito. E foi muito bem votado na época, né? Foram mais de 4 mil votos, né? Até a produção da Onda apurou aqui, foram 4.288 votos, ficando em terceiro lugar naquela disputa. Depois foi candidato a vereador, né, pelo Solidariedade, e ele sempre estava na Câmara Municipal, né, Matheus? Não sei se você chegou a acompanhar ele lá também, mas ele falava muito da política local, ele tinha um carinho muito grande, ele tinha ali uma opinião muito forte, né? E eu, particularmente, eu tinha um carinho muito grande por ele, fiquei muito triste com essa notícia, né? Ele faleceu em casa e a causa da morte foi registrada como mal súbito. Ainda não há, Matheus, informações sobre o velório e o sepultamento? Ainda não, Paulo. A gente entrou em contato, né, com o Serviço Funerário Municipal e fomos informados que ainda não há, né, previsão de horário, né, de velório e sepultamento. Como você disse, né, o Valdir, ele era muito envolvido com a política local. Era uma pessoa muito simples, era uma pessoa, assim, humilde, né? Mas, como poucas pessoas, o Paulo, ele tinha um conhecimento da cidade enorme. Posso falar uma coisa para você? Sim. Ele tinha muito mais conhecimento que muitos vereadores que estão na Câmara Municipal. Sim. Estava nas audiências, estava sempre ali nas sessões da Câmara, né, acompanhando de perto, pegava lá a ordem do dia, né, para você que está ouvindo a Onda, quando você chega na Câmara para acompanhar a sessão, não sei se agora continua dessa maneira, Paulo, você pode, né, até lembrar também, mas tinha uma caixa ali na recepção e ficava ali a resenha do expediente, né? A ordem do dia, e ele pegava aquela resenha, aquele papel, ia lá pro plenário, sentava e ali acompanhava todas as discussões, projetos, pedidos de informações em relação à nossa cidade, né? Então ele tinha ali uma vontade, né, de sentar, né, em uma cadeira na Câmara dos Vereadores, teve também a vontade, o sonho de ser prefeito da cidade. Sim. Era até subestimado, né, Paulo? Por conta da sua simplicidade. Sim. Até, né? E ultimamente ele morava na Zona Leste, né? Ele morava ali entre o IP e o Amarilis, ele tinha um comércio lá,
né? Ficava ali próximo da Bica, tem uma mina d'água ali no Bosque do IP mesmo ali, né? Ele morava naquele local, mas a família do Valdir, né? O pai dele, a irmã dele, moram na Zona Sul, ali no Parque Esperança. Então vai deixar saudade com certeza. Talvez tenha sido aí uma injustiça o Valdir não ter sido eleito um vereador aqui em Poços. Acho que ele faria um bom trabalho. Eu também acho, viu, Paulo? Acho sim, porque o que a gente está falando, né? Ele tinha ali um conhecimento da cidade muito grande e agora, né, aos 64 anos, então, hoje a gente recebeu essa notícia e apuramos aí junto ao serviço funerário, né? Jovem ainda, hein? Sim. Foi por volta das 2h, né, que o serviço funerário foi acionado, a PM também foi acionada e aí, infelizmente, disseram, Paulo, que ele estava na mesa da casa dele lendo alguns exames, né, e foram encontrados exames ali, né, perto dele, e aí ele sofreu ali um mal súbito e acabou, infelizmente, falecendo. Nossos sentimentos aí, o nosso respeito aos familiares, né, do Valdir Inácio. Olha só, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial de esclarecimento. Prestem muita atenção. O diretor da autarquia, o Paulo César Silva, né, diz que não haverá realização do evento em razão da necessidade de economia de recursos públicos e em respeito ao decreto 14.796 de 2025, que foi publicado pela Prefeitura em junho deste ano, que estabelece medidas de contenção de despesas. De acordo com o esclarecimento, houve um equívoco na publicação do pregão eletrônico 61 de 2025 e do processo 193 de 2025, que previa a contratação do serviço de buffet. É aquele tema polêmico, né? Esse tema aqui ele é polêmico, né? Locação de espaço e equipe de apoio para confraternização. O diretor do DEMAI informou que já solicitou a revogação do certame com a publicação oficial no Diário Oficial do município ainda nessa quinta-feira. Tivemos aquela polêmica da DME, né? Depois agora do DEMAI também. E agora do DEMAI, que o DME, naquela... Para comemorar os 60... No caso do DEMAI, são 60 anos do DEMAI. DEMAI 60 anos, né? E o DME 75 anos, né? Salvo engano. E aí o DEMAI agora também suspendendo esse evento por conta do decreto, né? A prefeitura precisa, né? E foi determinado pelo Tribunal... cintos. Foi determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Ou melhor, foi recomendado pelo TCE que a prefeitura economize, porque não tá fácil não. A situação tá muito complicada. Segundo o secretário de Fazenda, o Paulo, a prefeitura não é uma terra arrasada, mas enfrenta sérias dificuldades financeiras, né? E isso tem acontecido não só no DEMAI, mas em outras pastas, né? Com a contenção de gastos aí para que o prefeito Paulo Ney consiga executar pelo menos o básico, né? Do que está estabelecido na lei orçamentária deste ano. Muito bem, e tem que apertar os cintos mesmo, a situação não tá boa para ninguém, né? Quiçá para a prefeitura. Vamos tomar aquele café? Vamos sim. É hora daquele café maravilhoso, hein? E só avisando o pessoal, né, Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar ao vivo com o ex-secretário de Saúde de Poços, Tiago Mariano. Tiago Mariano vai participar com a gente aqui por telefone daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos tomar aquele cafezinho maravilhoso. Cafezinho não, é um cafezão com pão de queijo. Essa é a união de duas delícias mineiras conhecidas em todo o mundo. E agora estão de mãos dadas para juntas levarem à sua mesa todo o sabor e aconchego de tomar aquele café feito na hora, com pão de queijo quentinho saído do forno. O Café Caldense e o pão de queijo Xodó de Minas compartilham juntos o ideal comum de produzir alimentos com responsabilidade ética, onde os processos de produção selecionam e submetem os seus ingredientes à rigorosa inspeção e o benefício criterioso, que resultam em produtos de qualidade e sabor incomparável. Sabe por quê, né? Porque melhor que um pão de queijo é 2 uai. Café Caldense e pão de queijo Xodó de Minas, mineirice purinha. Até já. O povo pergunta e nós vamos atrás da resposta. Poços em Foco.
Plano Funerário São Luís. São 5 benefícios que fazem toda a diferença. Descontos em médicos, dentistas e exames, apoio com cadeiras de rodas e muletas, carro para te levar em consultas, atendimento funerário completo com carinho e respeito e ainda inclui jazigos no Cemitério Parque. Avenida Francisco Salles 86 ou na Zona Sul, Avenida Portugal 1060, 3042 2480. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. A Germânica Seminovos está presente nos seus caminhos e conquistas. E agora, mais do que nunca, pronta para te levar ainda mais longe. Encontre seu seminovo com condições exclusivas para acelerar seus sonhos. Veículos selecionados e com qualidade comprovada. Laudo aprovado e garantia Germânica. Passe em uma de nossas lojas, faça um test drive e surpreenda-se. Germânica Seminovos. Você mais perto do seu novo seminovo. Desacelere, seu bem maior é a vida. Prefeito, vereador, moradores e críticos, todos têm voz aqui. Poços em Foco. Olha só, bem-vinda. 6 horas e 45 minutos. Deixa eu mandar aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar na nossa entrevista, mas eu quero mandar um grande abraço aqui para a dona Rosilene. Ela mandou uma mensagem ontem, até solicitando alguns... Na verdade, ela fez alguns questionamentos, né, sobre a questão de medicamentos, né, aqui na Prefeitura de Poços de Caldas, a falta de medicamentos. E já até encaminhei, né, eu não consegui encaminhar todos ainda lá para a Secretaria de Saúde, mas tivemos fiquei até muito feliz, né, nós tivemos um caso já resolvido, e é muito importante quando a gente fala, né, sobre isso, porque as pessoas, elas, muitas vezes... elas não têm acesso à informação. E quando ela tem essa dificuldade, até mesmo em se comunicar ali com a própria Secretaria da Saúde, ela acaba ficando perdida, né? E essa pessoa precisava de uma cirurgia, ela disse que ficava indo e voltando na secretaria e não tinha resposta nunca. E ontem, né? Na verdade foi hoje pela manhã, né? Já saiu, né, a cirurgia, né, do irmão dela, né? Eu falei aqui do medicamento, mas essa questão aqui é uma questão da cirurgia, inclusive, né? Eles marcaram já a cirurgia do irmão dela. Ela pediu para não citar o nome, e a gente obviamente respeita, e a cirurgia está marcada para o dia 5 de dezembro. Então, né, esse é o nosso papel, né, como imprensa, né, como prestadores de serviços também, o que é muito importante, né? Muito bem. Ah, tá. Tem aqui até uma participação do ouvinte também. Olha só. Meu nome é Leila. Paulo, Marcelo e Matheus, gostaria de sugerir uma matéria sobre o não funcionamento dos telefones da Prefeitura de Poços. Ela tá contando aqui que hoje mesmo ela tentou por diversas vezes e diversos números falar no setor de recursos humanos. Só toca, ninguém atende, nem o geral da Prefeitura, ninguém atende. Vamos fazer uma matéria sobre isso, né? Muito obrigado aí pela mensagem, a Leila. E a gente já cobrou, viu, e Paulo, aí, a qual que é a Secretaria resposta? de Comunicação. Estamos aguardando aqui, né, o retorno do secretário de Comunicação, Scud, que está digitando aqui. Daqui a pouco chega o retorno dele sobre isso e a gente já fala com ele, tá bom? Comunicação é tudo. Tiago Mariano tá na linha já com a gente? Tá ao vivo com a gente. Ontem nós recebemos aqui o vice-prefeito, né, o doutor Eduardo Januzzi, e dentre umas falas, né, ele citou, né, na verdade, ele não citou o nome, né, do ex-secretário, né, que é o Tiago Mariano, que está aqui com a gente. Ele nos mandou algumas mensagens agora pela tarde e, né, Matheus, como manda o bom jornalismo, e foi essa a nossa fala aqui no primeiro dia, né, do Poços em Foco. Fazer um programa, obviamente, pró-cidade, respeitando todos os lados e dando voz a todos. Então eu dou boa noite aí ao Tiago Mariano, que está com a gente. Parece que caiu a ligação dele já, meu Deus. Oi, Tiago, boa noite. Caiu a ligação, vamos tentar de novo então. Acabou caindo aqui a ligação dele, daqui a pouco a gente tenta, né? Já vamos tentar contato com ele novamente. Eu apertei o radial aqui. Ah, foi. Então foi uma... Olha só, será que uma... Não foi eu não. Ah, tá. Apertei o radial para ser mais rápido aqui, a gente já vai entrar ao vivo com ele. Tá achei que o Matheus havia desligado, né, o Tiago Mariano na linha. Vamos tentar de novo, já deu certo. Gente, rádio é isso aqui, é imediatismo. Deixa eu dar boa noite para ele novamente, então. Tiago Mariano, tá na linha, tudo bem?
Boa noite, Paulo Marcelo, boa noite, Matheus, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí pela rádio. Muito bem, Tiago, fique à vontade aí para os seus esclarecimentos. Marcelo, eu resolvi procurar vocês aí para poder me manifestar, até porque a entrevista do vice-prefeito ontem deixa margem para diversas interpretações, principalmente sobre a índole dos gestores que estiveram à frente da Secretaria de Saúde na gestão passada. E considerando a minha história de vida, considerando que eu sou um pai de família, que eu tenho uma vida ilibada, eu faço questão de me manifestar porque acho que não é justo, não é responsável, não é de bom tom que os gestores atuais, sem a devida prova, sem o devido processo que foi tramitado e julgado, coloque dúvidas sobre a índole de quem esteve lá antes. Então esse é o motivo de eu me manifestar, de eu estar aqui falando com vocês e com toda a população de Poços que ouve o programa e acompanha as notícias. Tiago, qual que é o ponto que você quer esclarecer? Bom, em primeiro lugar, quando ele fala que são diversas irregularidades, que fizeram um dossiê, enviado para a polícia, para o Ministério Público, eu quero deixar claro o seguinte: nós estamos aí finalizando o mês de agosto, já o 8º mês do ano. Até o momento eu não dei nenhum depoimento, eu não fui alvo de nenhuma investigação formal. Você foi citado alguma vez? Em nenhuma citação, os advogados inclusive já fizeram uma busca e até o momento não tem nada que meu nome esteja envolvido. Então é muito temerário que ele fale em irregularidades. Ele pode ter a opinião de que alguma decisão do gestor passado ele não concorde, alguma gestão que foi feita durante o tempo que eu estive à frente da secretaria, ele não acha o procedimento correto, mas daí é falar em irregularidades, a deixar dúvidas, suspeitas sobre índole, sobre o que foi feito, aí é muito complicado. Eu acho que ele tem que ter responsabilidade na hora de falar sobre isso, sob pena, inclusive, de ter que responder à justiça por calúnia, por difamação, né? Uma vez que não tem nada tramitado em julgado, não tem sequer uma investigação formal aberta do qual eu esteja ciente ou já tenha sido citado. Então são coisas diferentes. O que eu posso dizer para a população entender de maneira muito clara? Ele fala sobre as obras que foram feitas, as reformas, fala também sobre a compra de medicamentos. E esses dias para trás, inclusive, o Anastasia, ex-senador, ex-governador, que hoje está no Tribunal de Contas da União, ele deixa uma coisa muito clara. É muito diferente você investigar uma situação de corrupção, onde teve superfaturamento, onde teve sobrepreço, onde teve desvio de recursos públicos, de uma situação que esteja propriamente restrita ao processo administrativo. Não concorda que poderia fazer obras pelo convênio? Não concorda que poderia comprar medicamentos pelo convênio? Aí é uma questão de julgamento judicial da probidade do ato administrativo, não de corrupção, não de desvio, não de mal feito com recurso público. Então isso tem que ficar muito claro, mesmo na questão da formalidade do ato, se estava correto ou não, não tem nada tramitado, não tem nada julgado, e eu prontamente posso responder sobre todos os atos que foram feitos, porque foram feitos com transparência, há muitas mãos, todos os gestores da secretaria, todo mundo da secretaria que estava envolvido, tinha consciência do que estava sendo feito, e principalmente, de forma alguma, eu deixo isso aqui muito categórico afirmado, a gente trabalhou de maneira que o recurso público não tivesse respeito, não tivesse cuidado e não fosse empregado com o único objetivo de bem da população, seja na compra de um medicamento, seja na reforma das condições de saúde que a população sabe que estavam péssimas, como a policlínica, como a UPA. Então a gente trabalhou muito, sim, fizemos de forma bastante ousada, sim, mas com muita responsabilidade com o dinheiro público. Ô Tiago, você acabou de citar, né, responsabilidade com o dinheiro público, e essa é a minha pergunta para você. Até a gente conversando um pouco mais cedo, né, você de fato admitiu ali que houve inconsistências, por exemplo, na questão dos pagamentos de fornecedores de medicamentos, por exemplo, e foram constatados atrasos ali, né, de meses dos fornecedores que não estavam fornecendo porque não estavam recebendo. Como que você pontua
essa questão, né, em relação aos medicamentos, em relação também a gastos, como citado, né, pelo vice-prefeito, gastos que não foram ali comprovados, né, durante a sua gestão, né? Você considera mesmo que você foi 100% responsável com o dinheiro público? Bom, Matheus, quando a gente fala em gestão pública, é uma coisa contínua, né? Um gestor vai pegando do outro e cada um vai fazendo o seu melhor ali de acordo com a sua situação. Quando a gente assumiu a secretaria, também existia uma dívida da gestão passada, né? Eu também peguei de outro secretário, naquele momento eram 35 bilhões de dívida que a gente assumiu. E mesmo assim, nós colocamos o cidadão em primeiro lugar, lançamos o Fila Zero, que teve aí mais de 50 mil atendimentos em consulta, exame e cirurgia, fizemos as reformas necessárias, porque minha esposa era usuária do sistema público de saúde, eu chegava na UPA, aquela UPA cheia de bolor, com a questão das fiações elétricas todas em gambiarra, aquilo não era justo com o cidadão. Então, a gente quis se igualar a qualidade do sistema público de saúde com a qualidade da saúde particular, dos planos de saúde, do qual o vice-prefeito é um dos gestores de um plano de saúde da cidade. Será que é interessante que o SUS tenha um atendimento igual ou melhor que um plano de saúde? Será que estava sendo benéfico para essa empresa? Então, o cidadão sabe a diferença do que era a saúde na gestão passada e a saúde que está agora, que foi feito um convênio nos mesmos moldes, também sem chamamento público, nos mesmos valores, e a entrega está muito pior do que era antes. Não sou eu que estou dizendo, basta a gente olhar aí as redes sociais, olhar os comentários de quem usa o sistema de saúde, para confirmar que teve sim uma piora no atendimento do SUS da cidade. Ô, Tiago, então, pode falar, pode complementar, por favor. Então, a questão assim, existia dívida com medicamentos, existia dívidas com várias coisas, com medicamentos, com fornecedores. E qual que é o papel do gestor nesse caso? É tomar as melhores medidas para que seja sanada essa dívida sem prejudicar a população, o atendimento, porque saúde não espera. Ô, Tiago, você comentou, só um minuto, Paulo. Sim. Você comentou sobre o convênio, né? Hoje tem um convênio que está emergencial na sua segunda fase com a Santa Casa de Poços de Caldas. Por que lá atrás, na sua gestão, não assumiu então a Santa Casa da cidade, para o nosso dinheiro ficar aqui, né, com essa instituição que é centenária? Por que foi feito, como que foi feita, né, a escolha da Santa Casa de Saúde de Pirapora? Primeiro é importante a gente dizer o seguinte: o dinheiro sempre ficou na cidade, Matheus. Isso aí é uma fala que deturpa a realidade, porque todos os funcionários do convênio ficavam aqui em Poços, são moradores de Poços, né? O dinheiro nunca poderia circular fora das contas específicas para a saúde de Poços de Caldas. Agora, vamos falar sobre a nossa Santa Casa aqui, é uma Santa Casa centenária, respeitada, como a Santa Casa de Saúde de Pirapora tem mais de 70 anos também, e até que conste nos autos aí, conste em todos os documentos públicos, ela também não tem nada que a desabone, né? Quando a gente foi firmar esse contrato, não existia de forma alguma coisa que impedisse esse contrato de ser formalizado, senão a Procuradoria do município não tinha autorizado que o contrato fosse celebrado. Então isso precisa ficar muito claro. Em segundo lugar, a Santa Casa de Poços não tinha essa expertise no momento de fazer a gestão do sistema de saúde como um todo, como a Santa Casa de Saúde de Pirapora já fazia em outros municípios. Então é importante a gente salientar essa diferença específica. E a partir de então, criou-se esse cenário onde fala, o dinheiro foi embora para uma cidade pequena, o dinheiro não. A empresa tem um hospital lá em Saúde de Pirapora, um hospital com mais de 70 anos, que atende a população, como a nossa Santa Casa aqui. E mais que isso, fazia o sistema de gestão compartilhada, uma gestão como é essa do convênio que é feito, em outros municípios. Então, sim, a gente optou por fazer com uma Santa Casa que tinha toda a documentação DIN, que tinha uma história libada e que cumpriu fielmente o seu trabalho, o seu contrato com o município de Poços de Caldas. Tiago, para a gente finalizar aqui a sua participação, vai lá. Existia uma opinião por parte dos gestores da saúde. Eu estava ali mais como gestor, porque eu não tinha história de saúde. Eu sou administrador.
E a minha função é ouvir os técnicos da área de saúde e tomar a melhor decisão. E naquele momento existia uma opinião que, inclusive, eu acho muito coerente e acho que deve ser analisada mais friamente pelos gestores atualmente. Uma coisa é a gente ter um serviço terciário de saúde, cirurgias, na nossa Santa Casa, como conveniada, como uma empresa centenária, como vocês disseram, que cumpre um serviço muito bom para a população. Outra coisa é a gente ter todos os setores, primário, que é atendimento nas UBS, secundário nas emergências, aí, UPA principalmente, e o terciário. Então, a mesma empresa vai cuidar e vai cobrar a vaga que está faltando por uma transferência de cirurgia. Então é importante cada um cumprir o seu papel e a gente ter essa diferenciação entre as responsabilidades. Tiago, para a gente finalizar a sua participação, se você pudesse voltar atrás, se você ainda estivesse como secretário de saúde, você faria ainda esse convênio? Buscaria esse convênio para o nosso município, sabendo do que pode vir aí lá na frente? A gente não sabe se vai ter investigação mesmo não. O que pode acontecer lá na frente? Você acha que isso vai te trazer dor de cabeças? Você faria esse convênio? Se você pudesse mudar, você daria um passo atrás, novamente? Eu, com toda tranquilidade, eu posso responder para vocês o seguinte: o que eu repensaria é se vale a pena a gente se envolver na política ou não. Porque a política é suja, a política é cruel, a política é um trator de reputação e a gente não tem a certeza de quem vai vir depois da gente, de que forma que vai ficar essas decisões que foram tomadas. Você veja, o atual prefeito era secretário de governo, o convênio foi celebrado dentro do gabinete dele, porque todo convênio é feito na Secretaria de Governo. E agora o próprio secretário que era a favor, que defendeu, hoje é totalmente contra o convênio que foi feito e fala mal, e fala como se tivesse tudo errado para trás. Isso é uma irresponsabilidade, é um trator de reputação contra as pessoas. Mas as decisões que foram tomadas, eu não voltaria atrás de nada, porque o foco era a população. Algumas situações que aconteceram, precisa de uma transferência de UTI móvel urgente, porque senão não tem vaga na UTI neonatal aqui de Poços. Não tinha contrato. Qual que é a decisão do gestor? Eu não vou mandar a UTI móvel porque não tem contrato, ou eu vou pôr o cidadão em primeiro lugar porque vida não tem preço? Manda a UTI móvel. Precisa comprar um medicamento, não tem contrato com o medicamento, manda comprar um medicamento, saúde não tem preço. E o que eu vejo hoje é que a burocracia, infelizmente, está falando mais alto nesse governo. O cidadão ficou em segundo plano e, infelizmente, aquilo que foi feito, priorizando as pessoas que não podem pagar um plano de saúde, não pode pagar pela saúde particular, hoje estão à mercê do discurso panfletário de que tem que priorizar o jurídico, tem que priorizar aquilo que a lei determina, sendo que na hora, eu acredito muito no bom senso do Tribunal de Contas, da Justiça, do Ministério Público, de analisar, olha, não tinha um contrato para compra desse medicamento, mas é uma vida que estava ali em jogo. Tinha pedido médico falando que era ou comprava o medicamento ou a pessoa viria a óbito. O que o gestor faz? Então eu acredito que o bom senso vai prevalecer e eu não tenho medo de ter tomado essas decisões. Ô Tiago, você reafirma que você não teme nenhuma investigação, você não teme que futuramente alguma autoridade possa bater na porta do seu apartamento diante do trabalho que foi feito então na Secretaria de Saúde? De forma alguma. Eu acho que todo mundo que entra no poder público tem que ter a ciência que a sua vida passa a ser um livro aberto. Eu não tenho dúvida que minhas contas já foram investigadas, que minha vida já foi investigada, até porque colocar dúvida é o que esse governo faz o tempo todo, sobre tudo que foi feito para trás. Então eu não tenho dúvida alguma, e desde quando eu estava na secretaria eu tinha total noção disso. Mas pode fazer reforma, não pode fazer reforma? Eu falo, gente, uma coisa eu tenho certeza: não pode ter desvio, não pode ter superfaturamento, porque o resto, você discute a legalidade, né? E se eu tiver feito algum ato que foge à legalidade, a justiça vai saber julgar, mas de forma alguma, e eu deixo aqui registrado para todos que estão ouvindo, para todos que estão acompanhando, de forma alguma eu temo por algo que tenha sido feito
com mal feito de dinheiro público, com desvio ou com superfaturamento sobre a minha gestão. Tá jóia. Muito obrigado pela presença. Ô, Tiago, só para aproveitar também, né? Aproveitar, só um minuto, Paulo, só pra gente aproveitar a oportunidade aqui, que o Tiago tá ao vivo com a gente. Recentemente tivemos aí a notícia sobre a prisão do Hugo Rego. E o Hugo Rego trabalhou com você na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E as questões, né, que são aí investigadas são questões sérias, né? Envolvendo a pasta, envolvendo aí o trabalho que ele executava, né? Como que você recebeu também essa informação, né? Já que ele trabalhou com você e algumas decisões que eram tomadas ali, ou melhor, todas as decisões passavam pela sua mão, né? Você tinha conhecimento disso, né? Como que você recebeu essa informação sobre essa investigação? E você também não teme ser chamado para depor, né? Sobre o trabalho que foi feito lá? Bom, Matheus, é muito bom você fazer essa pergunta, até porque se tem alguma dúvida, eu acho importante que a gente possa esclarecer. Sim. Durante o meu período na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que passou um momento mágico, que foi a vinda de diversas indústrias, né? Foi, de fato, a revelação do nosso distrito industrial, né? Eu não tenho exato o número de indústrias que a gente conseguiu fazer nesses 3 anos que eu estive à frente, mas a quantidade de indústrias que veio para a Posse foi recorde, a qualidade dessas indústrias, os empregos que estão gerando, as construções que foram feitas, então bateu todos os recordes. E eu posso afirmar aqui com muita tranquilidade e segurança que durante os meus tempos à frente da Secretaria, toda negociação que foi feita, todas as negociações que foram feitas com o secretário. Eu participei de todas. Então, o delegado deixou muito claro lá que se tem alguma empresa que se sente lesada, que pediu dinheiro, que pediu alguma coisa, que ela se manifeste. E eu faço questão de reafirmar esse pedido, porque todas as empresas que eu negociei, eu tenho certeza absoluta da lisura do processo. Agora, o que foi feito dali em diante, sem o aval, de maneira equivocada, eu não posso falar, né? Porque aí a pessoa, infelizmente, toma um caminho do desvio, um caminho de buscar o mal feito, e aí, infelizmente, ela vai ter esse encontro com a justiça que deve vir para todos que fizeram um mau uso ali da função pública. Nesse período, a gente mandou todos os processos para a Câmara Municipal, com o aval do CDI, a Câmara julgou, viu que era importante, que não era, aprovou os pedidos de terreno. Então, eu tenho muita tranquilidade. Se foi feito pedido, não foi feito com o meu conhecimento, acredito que não foi durante a minha gestão à frente da Secretaria e fica aberto aí, logicamente, as investigações já estão correndo, já foram feitas e eu tenho muita tranquilidade de falar, se tivesse alguma participação superior de secretário ou de alguém do alto escalão do governo, com certeza não precisaria ter falsificado documentos, como foi o caso que veio à tona aí pelo delegado. Então, essa é a tranquilidade de saber que o que a gente faz com honestidade e buscando o bem da população. Então, muito tranquilo para poder prestar os depoimentos que caso sejam necessários. Muito bem. Obrigado pela presença, pela participação, que era para ser um direito de resposta, acabou virando uma entrevista, né? Até a próxima, Tiago. Obrigado aí por participar, Thiago, com a gente, viu? Vocês darem esse espaço para poder me manifestar. Acho que a população tem o direito de saber que nem tudo que se fala no meio de comunicação é verdade. É preciso ouvir os dois lados e parabéns a vocês aí de ter dado esse espaço para eu poder me manifestar. Olha Obrigado, só, Tiago, um abraço. Quer saber por que eu confio no Plano Funerário São Luís? São 5 benefícios que fazem toda a diferença. Descontos em médicos, dentistas de exames, apoio com cadeiras de rodas, muletas e o carro que leva você para as consultas. Tem atendimento funerário completo, com carinho e respeito. E ainda jazigos no Cemitério Parque. Anota aí, tem 2 endereços, um na Francisco Salles, ali no centro, outro na Zona Sul, lá na Avenida Portugal, 1060. O telefone é o 3042-2480, Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. Quer saber o que está acontecendo? A resposta está aqui no Poços em Foco.
Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O Café Caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café Caldense tem sabor de felicidade. Vem aí a segunda Night Run Quebrando o Silêncio. Dia 30 de agosto em Poços de Caldas. Corrida, superação e movimento contra a violência. Agosto Lilás. Inscreva-se e faça parte desse movimento. www.runnerbrasil.com.br. Realização: Prefeitura de Poços de Caldas. Na Volkswagen Germânica, o mês do aniversário tem ofertas que valem a festa. E quem aproveita é você. Ofertas imperdíveis para você sair de carro novo. Polo Track de 95.750 por 83.990. E T-Cross 200 TSI de 154.990 por 139.990 mais taxa 0%. A festa da Germânica e o presente é todo seu. Acesse germanicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Postos em Foco. Te conta toda a história de todos os lados. Muito bem. Olha só, agradecer a audiência de todos. Muito obrigado. Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Amanhã a gente volta aqui com o Postos em Foco. Obrigado, Matheus. Valeu, Paulo. Obrigado. Deixar uma boa noite também pro Stefano aqui, deixou sua participação. E também o nosso amigo aqui, o Walter Antônio. Obrigado aí pela sua mensagem também, viu? Não lembro se é Walter o nome dele, não. O Alisson. O Alisson. Não, ele mandou mensagem pro Alisson aqui. Eu tô tentando ver. O nome dele tá W. Antônio. W. Antônio. Muito obrigado aí pelo carinho. Amanhã a gente se fala, então. Valeu, tchau, Boca. Tchau, tchau. Valeu, boa noite pra vocês. O Postos em Foco fica por aqui. Volta amanhã às 18h30. No oferecimento Plano Funerário São Luís. Esse é de Postos, esse eu confio. E Café Caldense, café de verdade com sabor de felicidade. Plano Funerário São Luís. São 5 benefícios que fazem toda a diferença. Descontos em médicos, dentistas e exames, apoio com cadeiras de rodas e muletas, carro para te levar em consultas, atendimento funerário completo com carinho e respeito e ainda inclui jazigos no Cemitério Parque, Avenida Francisco Salles 86 ou na Zona Sul, Avenida Portugal 1060, 3042 2480. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O Café Caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café Caldense tem sabor de felicidade. Vem aí o Onda Noturna com a Moniquinha até a meia-noite. Às 9 da noite tem a Voz do Brasil. Ótima noite pra todo mundo.